Livro de Daniel, capítulo de número 9. Hoje o título da minha mensagem ele é bem simples. Eu chamei assim, Escritura, Fé, Oração e Jejum. Já ouviu falar de alguma dessas coisas? Escritura Sagrada. Você está segurando aí a carta de amor de Deus? Levanta ela bem alta. Você está segurando? Olha aí, coisa linda, irmãos. Outro som lindo que a igreja faz é esse daqui, ó. Você já notou isso? Vamos abrir em tal parte. E a igreja desfolha as páginas da Bíblia. Isso é lindo, irmãos. Escritura, fé, oração e jejum. Caminhos da vitória do cristão. Amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 9. Pode colocar o texto bíblico no telão, por gentileza? Daniel, capítulo de número 9. Esse é um texto que Daniel faz algo muito comum a ele. Muito comum. É interessante que hábitos sagrados são comuns a alguns crentes. Hábitos sagrados é comum a alguns crentes. Por exemplo, ler a Bíblia. Comum. Se pressupõe que se sou crente, eu leio. Se eu sou um crente, eu leio. Se eu não sou crente, eu não leio. Mas se eu sou crente, eu leio. Por quê? Porque eu preciso ser instruído por Deus. Diegão, não precisa pôr os tópicos não, tá, Ângelo? Só põe o texto bíblico e tá bom, tá? Quando eu sou de alguma religião, eu tenho que participar das práticas dessa religião. E uma das práticas do povo de Deus é crer na Bíblia Sagrada e lê-la. Amém, igreja? Outra coisa, como eu disse, é ter fé em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a oração? A oração, o que falar da oração? Sem oração a gente, como dizia um pensador cristão, a oração é o oxigênio da nossa alma. Além de ser o nosso momento de diálogo e de intimidade com o nosso amado Pai. E o jejum? O jejum também tem que fazer parte da vida de um cristão. Irmãos, nota como a Bíblia é maravilhosa. Tem sido discutido nos meios da saúde a questão do jejum. Começou-se alguns anos atrás, ou décadas, falando que o jejum era o método de você ficar mais belo. Pessoal de estética. Aí começou uma febre. Não, tem que jejuar para ficar bonito. E agora, nos meios de comunicação e os estudiosos da saúde, estão falando dos benefícios do jejum. A purificação que o jejum causa na vida de uma pessoa e a maneira que os radicais livres e tantas coisas ruins vão sendo tiradas do nosso corpo. Eu queria dizer, vai ler Bíblia. Tão simples. Vai ler Bíblia. Agora vamos endossar tudo isso? Claro que vamos. Mas quando eu digo vai ler Bíblia, diz, curioso você está falando? Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Que jejuar é maravilhoso. Mas esses são os lados humanos do jejum. Eu quero te dizer, irmão, que se o jejum já é extraordinário, presta bastante atenção, para o aspecto físico, quanto mais para o aspecto espiritual. Mas hoje a minha tese não é sobre jejum, mas eu só queria te fazer uma única pergunta. Qual é a sua prática no jejum? Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não faz uma campanha de jejum? Irmãos, é comum ao cristão
jejuar. Amém? Comece devagar e progrida. E Deus vai te dar graça. E agora eu quero hoje falar aqui para os irmãos sobre 3 personagens. 3 que estão nesse capítulo. De Daniel capítulo 9. A gente vai gastar um tempo um pouco grande lendo. Mas nessa porção a gente vai ver 3 personagens. E eu quero que você acompanhe a sua Bíblia comigo, porque é um texto um pouco longo, mas a gente vai refletir sobre esses 3 personagens. Todos acharam Daniel capítulo de número 9? Amém. Eu irei ler na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reino, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada pelo profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Deixa eu dar uma pausa até aqui. Aleluia. Ele dá uma data cronológica, cita o reino, cita o rei, e aí ele diz o que ele estava fazendo. O que Daniel estava fazendo? O que Daniel estava fazendo? Vamos lá, meus alunos. Estava lendo. Lendo o quê? As Escrituras. Lendo a Bíblia. E aí ele compreendeu, lendo as Escrituras, lendo a palavra de Deus, segundo o que profecia, que profeta? Puxa, Jeremias, aquele profeta que eu preguei alguns dias atrás, dizendo que o povo de Israel não dava ouvido. Daniel dava ouvido? Dava. Que interessante. Mas quem era Daniel? Dando uma síntese aqui. Quem era Daniel? Um operário? Um pedreiro? Um copeiro? Um porteiro? Irmãos, Daniel era um dos líderes da Babilônia. Um daqueles que Deus levantou para ser o sábio, para aconselhar o rei da Babilônia e agora para aconselhar os reis da Média e da Pérsia. Só isso. Dentre os homens mais ilustres de todo aquele reino estava Daniel. Um homem de tamanha grandeza intelectual e uma grandeza, guarde isso, espiritual muito mais intensa. E ele era alguém tão inteligente, que as Escrituras, guarde isso, estava como livro de sua cabeceira. E as práticas sagradas, guarde também isso, estavam como um diadema no seu pescoço. Ele era grande, ele era sábio, ele era rico, mas ele não abandonava o seu Deus, não deixava de orar e não deixava de ler, porque ele era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele estava fazendo o que aqui? Simplesmente lendo. Aqui nesse episódio, ele já estava bem velhinho. Possivelmente com uns 80 e poucos anos. Porque o cativeiro babilônico durou quantos anos? 70. E ele era alguém que foi deportado da Babilônia quando foi um garoto, que possivelmente tinha os seus 10 anos de idade. No máximo 15. Possivelmente ele era da corte dos judeus, um dos príncipes. E ali ele foi um dos escolhidos por Nabucodonosor para sentar e aprender toda a cultura babilônica. E a Bíblia diz que desde garoto ele temia a Deus e buscava a face do Senhor. E durante a sua vida toda ele continuou buscando a Deus, crendo nas Escrituras, seguindo a Deus, em meio a qualquer situação. E agora velho,
ele continuava nas suas práticas. Sabe por quê, querido? Aquilo que fazemos na nossa infância, replicamos na nossa adolescência, mantemos na nossa vida adulta, continuaremos a fazer até que a morte nos venha de resgatar e a eternidade a gente venha de adentrar. É assim. Eu sei que nem todo mundo começa tão bem assim. Que alguns têm maus hábitos e de repente tem uma virada na vida, no meio da vida adulta ou quem sabe na terceira idade. Mas é possível sermos bem treinados desde cedo para a glória de Deus. E aqui estamos lendo um episódio de um garoto que foi muito bem treinado por Deus desde cedo. Moisés não foi assim. A vida de Moisés, o grande líder Moisés, começa com 80 anos. O que Deus está querendo dizer? Que é possível uma pessoa, mesmo depois de velho, começar uma grande jornada. Amém, irmãos? Ou seja, há chance para todos nós. Pai da fé, Abraão, também não foi que nem Moisés. A jornada de Abraão, que é o pai da fé, começa com 75. Ou seja, Deus dá chance para todos nós. Amém, irmãos? Talvez você não foi alguém tão zeloso como Daniel, mas hoje Deus está te dando a chance de novo para a glória do nome dEle. Amém? E aqui então, ele faz o quê? Ele lê. E quando ele lê o texto em que ele compreende, olha só, Daniel lia e compreendia, ele lia e compreendia, ele lia e compreendia. Geralmente eu ouço assim, ai pastor, eu leio e não entendo nada. Você já ouviu essa frase? Ai pastor, eu não leio e entendo nada, pastor, nada. Ai pastor, eu sei que está lá na Bíblia, aí cita uma coisa que nem está na Bíblia. Porque quem cedo madruga, Deus ajuda, como está na Bíblia, né pastor? Eu falo, ai Jesus tem misericórdia. A ideia é bíblica, mas essa palavra não tem nada de Bíblia. Né pastor, porque aí começa a fazer citações. Presta atenção, você quer ler e entender? Você quer ler e entender? Você quer ler e entender? Vou repetir. Presta atenção na vida de Daniel. Ele lia, entendia. Ele lia, entendia. Ora, se Deus abria a mente dele, Deus pode abrir a nossa mente também. Amém, irmãos? Por que Deus abria a mente dele e não pode abrir a nossa? Claro que pode. Basta nós seguirmos que exemplo? O dele. Simples assim. Simples assim. E ele lia e entendia. E quando ele entendeu, o que ele fez? Que coisa fantástica. Ele se posicionou. Como? Ora, Deus disse, Deus prometeu, joelhinho no chão. Aleluia. Simples assim. Vem cá, você tem lido a Bíblia? Deus tem falado com você? E agora vem a grande pergunta. Seus joelhos estão aonde? No chão? Se estão, irmão, glória a Deus, a vitória virá em nome de Jesus. É assim. A promessa de Deus e os soldados de Deus lutam de joelhos. Os soldados de Deus lutam de joelhos. É o único exército que faz uma batalha diferente, esquisita, admito, mas é aquela pela qual Deus peleja por nós em nome do Senhor. Amém, irmãos? É esquisita porque como que um exército pode prevalecer de joelho? Mas e é de joelhos e mãos levantadas. É de joelhos e mãos levantadas. E a única arma que seguramos é a Bíblia. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. E aqui então ele pega a Bíblia, ele ora, ele suplica. E ele ora e suplica porque ele cria nisso. E aí ele tem fé. E aí agora vamos lá à oração dele. Do versículo 4 em diante. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós,
o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel. Tanto os que estão perto como os que estão distantes em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos. Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos destes por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grandes desgraças. Debaixo de todo o céu jamais se fez como que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, e de toda desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado a atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira, a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém. Que oração linda, não, irmãos? A gente tem essa oração, sabe por quê? Porque ele escreveu. Deixa eu te dar uma dica aqui, extra essa mensagem, mas escreva as suas orações, escreva elas, tenha um diário de oração. E depois leia elas a Deus. Essa foi uma oração que Daniel fez. E aqui o mais lindo de tudo, que ele era um homem. Irmãos, a Bíblia vai contar de alguns homens da Bíblia assim que foram justos, íntegros, tementes a Deus. Mas a Bíblia não vai mencionar pecados de pelo menos 2 homens na Bíblia. Sabe quem? Daniel e José do Egito. Depois estude o livro de Daniel, estude a vida de José do Egito, a gente não vai achar uma falha neles. Não tem nenhuma citação de Deus repreendendo eles, puxando a orelha deles. Mas agora, olha que coisa linda. Ele faz uma oração de arrependimento, não só por ele, mas por ele e por todo o povo dele. Porque Daniel tinha esse coração intercessor. Não adianta eu estar bem com Deus. Eu quero que todos estejam bem com Deus. Aleluia. E essa foi uma oração intercessória, linda que ele fez. Mas olha aqui, o primeiro personagem que eu disse que era Daniel, não era? Vamos continuar lendo mais um pouco? Versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior,
veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-te percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, repito, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 2 pontos. 70, aí vem aqui aquilo que a gente chama das 70 semanas de Daniel. Não vou entrar no detalhe agora, para não fugir do propósito. Daniel enxerga para frente, enxerga o futuro, inclusive que nós estamos vivendo hoje. As 69 semanas de Daniel já se cumpriram, falta apenas a última semana de Daniel, que se dará nos dias da tribulação. Aleluia, olha como esse homem foi atendido, como esse homem foi especial, simplesmente porque ele pegava as escrituras, cria nas escrituras, orava as escrituras e vinha respostas de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Isso é muito sério. E aqui, segundo personagem que eu quero falar, o primeiro foi Daniel. Citei e dei uma síntese dele. Agora o segundo personagem é Gabriel, o mensageiro de Deus. E agora eu quero ler o capítulo 10, porque aqui vai acontecer uma outra coisa fantástica também. Fantástica. Continuando aqui o texto sagrado, Daniel 10:1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Guarde essa expressão, uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. 3 semanas dá quantos dias? 21 dias. Daqui que nasce o jejum de Daniel, que muitas pessoas citam. Jejum de Daniel, 21 dias de Daniel. É aqui que se baseiam muitos ministérios. Porque ele teve essa visão, ele então, diante dessa visão, começa a orar, e ele continua orando e chorando durante 3 semanas. Continuando o texto. Versículo 3. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, ou não ungi a cabeça, até se passarem as 3 semanas. Em outras palavras, sabe aquela semana que você está angustiado, que você não consegue comer? E quando come uma besteirinha? Estudando um pouco mais profundo, a gente vê que ele ficou praticamente nos legumes, frutas. Eu me lembro que um dia eu quis fazer 21 dias de jejum de Daniel, só com legumes e frutas. Irmão, no 3º dia, eu já estava verde, virado, angustiado, porque quem nunca fez, irmão, você já fez jejuns e campanhas assim, sem nada. Irmão, o de Daniel é dificílimo. Você muda toda a sua estrutura biológica. Você, de repente, começa, por exemplo, a comer, uma hipótese, chuchu, abóbora, maçã, e, sabe, e não come mais nada. Pelo amor de Deus, você chega uma hora que você não aguenta mais. Você está vendo, sente o cheiro de um bolo, você já começa, você sente o cheiro de um, você fala, pelo amor de Deus. Eu acho muito mais fácil o jejum total, abstinência total de comida e de água, é muito mais fácil. Não sei, para mim. E aqui, então, ele fica essas 3 semanas sem comer carne, vinho, porque ele era nobre, ele fazia parte da corte real, então a mesa dele era farta do que ele quisesse. Lagostas, assados. E aqui não, aqui foram momentos de luta. Irmãos, momentos de luta é momentos de luta. Momentos de batalha é momentos de batalha. Momentos normais são momentos normais. Momentos de festa é festa. É assim que a gente vive, discernindo os tempos. E aí ele então
Versículo 4, no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio Tigre, e olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas acesas, e braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvia falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Olha que coisa fantástica. Ele estava ali no rio Tigres, na região da Mesopotâmia, na Babilônia. Tinha algumas pessoas com ele. Ele tem essa visão, foi tão intensa, uma visão assim forte, que deixou ele estarrecido, que ele ficou empalidecido, perdeu as forças, caiu prostrado, sem os que estavam ao redor dele saíram correndo. E aqui, olha só que interessante, versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Em outras palavras, ele estava literalmente prostrado com a boca em terra. Essa mão o ergueu e ele ficou ainda com as mãos no chão e os joelhos vacilantes. Tamanho foi a visão estarrecedora que ele teve, dessa visão. Versículo 11, e ele disse, Daniel, você é muito amado. Aleluia, mais uma vez. Lembram lá atrás que Gabriel disse isso para ele? Você é muito amado, aleluia. Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Por que o anjo pediu para que ele se levantasse? Sabe por quê, irmãos? Porque anjo nenhum merece a nossa adoração, amém? Amém, irmãos? Anjo nenhum. E ele disse, fica de pé, porque era um anjo falando com ele. Porque de repente ele poderia adorar, e como ele era um anjo, o anjo não pode ser adorado. Anjo é mensageiro de Deus. Anjo não pode ser adorado, marido não pode ser adorado, mulher não pode ser adorado, esposa, filhos não pode ser adorado, igreja não pode ser adorado, pastor não pode ser adorado, somente o Rei dos Reis tem que ser adorado, amém, irmãos? E aqui, fique de pé que eu quero falar com você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Imagina a cena, né? É uma cena difícil de visualizar. Ele ficou de pé, mas continuava tremendo todo. Tremendo, não tremendo por causa da idade, os joelhos vacilantes, mas tremendo por causa dessa visão que ele teve. E ele prosseguiu, versículo 12. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Oh, irmãos, ele teve uma visão lá de novo. Ele estava lendo a Bíblia, ouviu a palavra, ouviu a profecia, e o que ele fez? Buscar ao Senhor na palavra, se ajoelhar diante de Deus com fé, buscá-lo em oração e jejum. E aí o anjo Gabriel veio até ele. E agora ele tem de novo uma nova visão, e ele se posiciona, como? Em buscar ao Senhor, em se dobrar diante do Senhor, em lutar pela vida dele, pelo povo dele, em suplicar ao Senhor, e fazer um jejum longo. Olha o que o anjo está dizendo aqui de novo para ele. Desde o primeiro dia que você começou, eu já estava te ouvindo. Eu já estava escutando. Eu já estava contemplando. Vamos continuar aqui, vou ler esse versículo de novo. E ele
prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Ué, mas peraí, pastor. O senhor não disse que o anjo já estava ouvindo, Deus já tinha ouvido, e Deus já tinha dado resposta? Mas agora, esse anjo não chegou a Daniel durante 21 dias. Está aqui no texto. E o anjo está dizendo, porque o príncipe do rei da Pérsia me impediu, está aqui o texto. Você acredita nisso, irmão? Eu acredito. Ou a Bíblia é um livro de verdade, ou é um livro de mentira. Eu acredito. Toda a palavra de Deus é profecia de Deus. Mas pastor, ele não estava jejuando? Estava. Ele não estava buscando? Estava. Ele não estava? Estava. Mas pastor, por que não veio? Porque Deus tinha um propósito com ele e com o povo dele, ensinando que há uma batalha espiritual. Quando um crente ora, quando uma igreja ora, quando o povo de Deus ora, há uma batalha espiritual. E essa batalha, Deus está nos ensinando que devemos continuar a batalhar, a humilhar-se, a dobrar-se diante de Deus, até vir a nossa resposta em nome de Jesus. Amém, irmãos? É assim. Quantos são aqueles que veem a trincheira ser estabelecida, a luta ser estabelecida e falam: não, parei. Está muito feio esse negócio, essa luta está muito séria. Eu me lembro de uma irmãzinha que começou a orar e jejuar por uma família parente dela, aí o caldo engrossou, o caldo entornou, foi luta para todo lado. Ela disse: ai pastor, aí eu parei de orar e jejuar. Falei: pelo amor de Deus, enquanto eu não estava orando e jejuando, não acontecia nada disso. Ai pastor, eu me acovardei. E eu falei: e agora, filha? E agora que eu não sei, pastor, então você vai ficar sabendo sim. Volte a orar, volte a jejuar, porque é assim mesmo. A batalha é travada no mundo espiritual. Olha o que aconteceu com Daniel. O anjo está dizendo assim: olha, eu saí, eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia, deixa eu dar uma lição aqui para vocês. Quem é esse príncipe do rei da Pérsia, irmão? É Satanás e os seus demônios. Simples assim. Simples assim. O príncipe do rei da Pérsia aqui não era o príncipe Dário, Xerxes, Artaxerxes. Não era outro príncipe. O príncipe do rei da Pérsia aqui é uma alusão a um governo pelo qual ele conhecia. É uma alusão dando uma ideia, uma metáfora. E aqui, olha agora, presta bastante atenção agora, olha aqui, fantástico. Mas o príncipe do rei da Pérsia, versículo 13, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, glória a Deus, na minha outra versão, revista e corrigida, do versículo 13, diz assim: porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Em outras palavras, Daniel começa a orar, começa a buscar, começa a interceder, continua guerreando, continua-se forte, valente. Há uma luta travada no mundo espiritual, mas Deus, quando Ele tem algo na nossa vida, irmãos, aleluia, descanse no Senhor, porque Ele vai mandar outros guerreiros para batalhar a nossa batalha e trazer as nossas respostas, amém? Olha que coisa fantástica aqui. Há um conflito no mundo espiritual, há uma batalha no mundo espiritual, e muitas vezes a gente não fortalece isso como deve ser até o final. Há um sentimento do Espírito Santo na nossa alma, quando Deus diz assim: filho, pode parar de jejuar agora, que a tua vitória virá, aleluia. Até esse momento,
não cesse de lutar, não cesse de orar, porque Deus vai estar enviando os seus anjos e arcanjos, querubins, serafins e toda a ordem divina a trazer respostas, porque Ele é o Deus que coloca as suas escadas na terra e os anjos sobem levando as nossas orações e os anjos descem trazendo as nossas respostas, porque eles são mensageiros de Deus a nosso serviço em nome do Senhor. E essa daqui, irmãos, é uma das declarações mais fantásticas. Porque quem era Miguel? Miguel é um arcanjo que é um dos principais arcanjos da Bíblia. Em outras palavras, para você entender melhor, é um anjo-chefe. É um anjo-chefe. E Gabriel é um anjo-chefão também. Mas Miguel dá a ideia que ele é mais chefe do que Gabriel. E ele veio ajudar e socorrer Gabriel. E aí ele trouxe o quê? Trouxe a resposta. E aí vem aqui no versículo 14: agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. E aí começa a falar todo o roteiro. E agora no versículo de número 19, ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Ouve, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me desse forças. E então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia, mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém pode me ajudar contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Aleluia! Oh, irmãos, eu gostaria hoje de citar esses três personagens e falar sobre esses três personagens, dando essa síntese aqui. Daniel, um menino que nasceu, cresceu e viveu diante de Deus. Um garoto que tinha uma postura firme, forte, diante do seu Deus, que não era vacilante, que não oscilava, que não cochileava entre dois pensamentos ou não ficava na dúvida, mas era alguém que cria em Deus e que tinha a Bíblia, a fé, a oração e o jejum como instrumentos das suas vitórias. E toda vez que ele se colocava diante de Deus, Deus o respondia. O nome Daniel é Deus é o meu juiz. A palavra Daniel é essa, vem dessa palavra, é aquele que me julga. Deus é aquele que me julga. O nome Gabriel é um guerreiro de Deus, ou um homem forte de Deus. E a palavra Miguel significa quem é como Deus. Quem é como Deus? Olha que fantástico. Queria nesse momento apenas deixar essas três sínteses, mostrando que a nossa luta, do começo ao fim, ela é uma grande batalha. Desde o dia em que você nasceu, até o dia em que você irá para a glória, você e eu estamos num cenário de guerra, e é uma guerra chamada guerra espiritual. E no dia que você se converteu para cá, essa batalha foi mais intensificada, essa batalha foi mais acirrada. Não pense você que a sua vida e a minha vida estão apenas sendo contadas como um enredo de um filme qualquer e que de repente acontece uma história qualquer. Há uma guerra espiritual. Para você hoje vir aqui a essa igreja, para você vir aqui e sentar nesse banco, houve uma guerra espiritual para que você não viesse. Mas Deus te trouxe aqui, porque Ele tem algo nas nossas vidas em nome de Jesus. Deus nos trouxe aqui, porque Ele quer nos ensinar a orarmos mais. Ele quer nos ensinar a suplicarmos mais. Ele quer nos ensinar a buscarmos mais a face de Deus. Queridos irmãos, deixa eu só te dar uma síntese aqui. Não se permita que a prosperidade arranque a tua comunhão com Deus. Quantos são aqueles que começam a prosperar um pouco mais e se esquecem de orar? Enquanto viviam uma vida muitas vezes na miséria,
oravam. Mas de repente Deus começa a abrir portas. E agora já estão comendo um pouquinho melhor e já diminui a oração. E de repente fica com uma vida regalada. Aí esquece de orar. Porque agora eu não preciso mais de orar. Oh, querido irmão, olha Daniel, um menino que buscou a face de Deus e continuou a buscá-lo. Talvez esse não seja o seu dilema. Talvez o seu dilema seja da intelectualidade. Você era criancinha, aprendeu a orar, e de repente começou a ficar um pouco mais reflexivo. E agora reflexivo, diz, eu não preciso mais orar. Orar para quê? Orar para quê? Eu consigo fazer o que eu bem entender. Ó, querido irmão, Deus te trouxe hoje aqui para te mostrar que a oração é a resposta para os grandes momentos difíceis da nossa vida. Notem bem que o texto do capítulo 9 vai falar que havia uma grande luta no capítulo 10, ou melhor dizendo, a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, de uma grande batalha. Lembre-se que você sempre terá uma grande batalha pela frente. O emprego que Deus te deu, você terá batalha. A família que Deus te deu, você terá batalha. Os filhos que Deus te deu, você e eu teremos batalha. Sempre teremos batalhas e tempos difíceis. E o que Deus quer nos ensinar nessa noite? Que a oração será a força que nos conduzirá à vitória em nome de Jesus. Deus sempre dará resposta a todas as nossas orações, principalmente quando essas orações são regadas de fé, de súplicas, de intercessões e de jejuns. Mas pastor, e quando o príncipe da Pérsia, e quando o diabo tranca a rua, e tantos outros demônios se levantar, não se preocupe. Se Deus precisar, Ele vai disponibilizar os seus anjos guerreiros para ir ao teu favor e ao meu favor. Eu ouvi essa semana um testemunho, eu não sei se eu mandei para vocês nas redes sociais, de um pastor da Assembleia de Deus, lá do Rio de Janeiro, dando esse testemunho. Que o irmão da igreja dele, toda vez que pegava a perua, ele abria a perua, não sei se vocês ouviram isso, esse testemunho. E ele abria a perua do banco de passageiro e falava, Jesus, entra aqui, Jesus. E aí ele ia, fechava a porta do passageiro, sentava no motorista e falava, Jesus, me acompanha durante o meu dia. Isso era uma prática que ele fazia constantemente. Constantemente. E de repente, as filhinhas dele já sabiam dele. Quando ia entrar na perua, papai, vamos primeiro abrir a porta para Jesus. E aí abria a porta para Jesus. Os irmãos, quando viam ele na igreja, falavam, irmão, está meio tam-tam. Porque está abrindo a porta para Jesus. Está abrindo a porta para Jesus. E era um irmão piedoso. Sabe, irmãos, o que eu mais sou apaixonado na vida cristã, irmãos, não é pela intelectualidade, não é pela erudição, e nem muitas vezes pelo talento, pelo dom. Eu sou apaixonado por homens e mulheres de fé. Fé profunda. Fé que não vacila. Fé que se mantém autêntica. Fé que se mantém intensa. Deus disse, ele diz amém. Deus fala, amém. E esse irmãozinho era isso. Até um dia, e as pessoas no trabalho dele zombavam dele. Por quê? Porque toda vez ele, Jesus, entra aqui. Imagina você, no seu lugar de trabalho, tendo um comportamento desse. Vai ser ridicularizado, no mínimo. E de repente, ele está lá fazendo o seu trabalho, chegam alguns marginais e diz, perdeu, sai. E ele, não, pelo amor de Deus, não faça isso. E de repente aquele irmão, ali, não leva a perua, e ele começa a orar. E não só começa a orar pela perda da perua, mas porque levaram a perua com Jesus. Irmãos, passa algum tempo, aqueles bandidos vêm desesperados devolver a perua, porque tinha um ser de branco lá atrás da perua. E eles ficaram angustiados de ver alguma coisa sobrenatural. E devolveram a perua ao irmão. Você pode dar um glória a Deus? Estou contando esse testemunho que eu ouvi.
porque eu acredito que é possível irmãos e irmãs se encontrarem com anjos. Eu acredito. Talvez você diga, mas pastor, você acredita em todo o testemunho que você ouve na internet? Não, irmão. Olha, eu estou citando aqui algo que pode ser como pode não ser. Mas eu acredito que pode ser real. Isso é fé. Eu conheci um pastor de Brasília que ele contou uma história. Que todos os dias ele saía para caminhar. E um dia ele saiu para caminhar, ele viu um senhor sentado na praça, ou melhor, ele sentou na banca de uma praça onde ele caminhava, e sentou um senhor do lado dele e começou a falar coisas que ninguém sabia e que só Jesus sabia, nem a esposa dele sabia. E começou a falar para ele, e falar coisas da vida dele, do futuro dele e do ministério dele. E depois ele se despediu desse senhor, depois ele procurou esse senhor e nunca mais ouviu esse senhor. E ele foi atrás, mas quem é esse senhor? E ele descobriu que não era uma pessoa ali. Pode ter sido um vaso de Deus, pode ter sido, irmãos. Mas depois o Espírito Santo de Deus discerniu a ele, dizendo que foi um anjo que foi ao encontro dele. Querido irmão, eu acredito nessas coisas. Eu acredito que quando eu e você nos posicionamos como Deus quer, as batalhas podem ser intensas, mas as vitórias virão, Deus será glorificado, Deus realmente trabalhará em nosso favor. Sabe por quê? Porque Ele cuida da nossa vida. Ele está cuidando de você, filho. Ele está cuidando de você, filha. Então somente ore e busque a face do Altíssimo. Creia nele. Se dentro do seu espírito você sentir uma batalha, eu me lembro de um dia que eu comecei a fazer um jejum num dia. E aquele jejum demorou 21 dias. E eu não entendia, porque eu queria fazer um jejum de um dia, como é prático eu fazer na minha semana um jejum. Eu me lembro como hoje. E o mais complicado para mim foi porque eu falei, Senhor, como que eu vou fazer, por exemplo, para trabalhar, pegar a condução? E aí eu senti no meu espírito, fique tranquilo, meu filho. Fique tranquilo. E ali eu fiz meus 21 dias de jejuns ininterruptos. Sabe por quê? Porque quando Deus nos separa para uma batalha, Ele nos sustenta na batalha. A minha mente questionou, mas como que eu vou trabalhar? Como que eu vou pegar a condução de jejum absoluto? Como que eu vou fazer isso? Irmão, siga a orientação do Espírito Santo de Deus. Daniel lia a Bíblia, sentia a compulsão de orar, ele orava. Sentia o desejo de buscar, ele buscava. Sentia o ímpeto de se colocar em jejum. Não, eu não quero copeiros, padeiros, cozinheiros, não precisa trazer nada não. Eu só quero o básico para me estar consciente de pé. E aí ele fazia, e as respostas de Deus veio. E mesmo que se levantem adversários, a vitória nossa chegará, porque Deus ouve a oração do seu povo. Todos nós, quando oramos, Deus se alegra com as nossas orações. Amém? Eu queria deixar essa palavra ao coração dos irmãos. Qualquer dúvida, eu esclareço mais nos intervalos, nas aulas, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Pai, eu entrego a Tua palavra à Tua igreja. E peço, abra os olhos espirituais dos Teus filhos, que muitas vezes não têm conseguido, talvez, ver a batalha sendo travada no mundo espiritual. Senhor, aqueles que já conseguem ver, amplia-os. E aqueles que muitas vezes precisam de uma nova compreensão, de uma nova visitação, de um novo restaurar dos céus, ó Deus, envia os Teus anjos, envia os Teus arcanjos, envia os Teus querubins e mostra a Tua glória para cada um de nós. Ó Deus, faça-nos ouvir a Tua voz, faça-nos compreender o que Tu queres de nós. Separe-nos para batalhar a batalha da fé, para lutar a luta de Deus, para militar nas trincheiras que o Senhor quer. Ó Pai, faz isso com a nossa vida, faz isso conosco. Assim como Daniel orou pelo seu povo, nós temos orado pela nossa nação,
pelo nosso estado, pela nossa cidade e pela tua igreja. Ó Deus, eu tenho orado pelo teu povo e tenho pedido que o Senhor continue a abençoar, que o Senhor continue a abrir os olhos, abrir os ouvidos, visitar em sonhos, visitar em revelações, dar compreensões, fazer com que o mundo espiritual seja descortinado, para que a gente, Senhor, possa batalhar a tua luta, vencer as tuas vitórias, nos preparar pelas tuas pelejas e cumprir com o teu querer. A tua palavra diz, Senhor, que o que nós ligamos nessa terra, nós ligamos nos céus. E eu te peço, faça da nossa vida cristãos como Daniel, uma igreja como Daniel, aonde lutemos a tua luta, glorifiquemos o teu nome, expandemos o teu reino e possamos ser fiéis até a morte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de falar muito mais coisas aqui, mas hoje temos a ceia. Mas eu queria dizer apenas isso para os irmãos. Ore, 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 ore incansavelmente. A oração sempre vai ser maravilhosa para nós. Ore por você, ore pela sua família, ore pelo seu emprego, ore pela nossa igreja, ore pelo seu pastor, ore por mim. Irmãos, deixa eu fazer um pedido. Me incluam nos seus jejuns. Eu preciso disso. Sabia disso? Sabia? Eu preciso. Não quero que você fale quantas vezes você tem jejuado por mim, mas eu te desafio, jejue pela minha vida. Sim, você sabe que se alguém quer que a gente naufrague é o diabo, porque assim como um general é para um exército, é um pastor para uma igreja. E a seta principal do inimigo é contra a nossa vida. Muitas vezes, se você não tem orado por você e nem tem jejuado por você, como que você vai orar pelo pastor e jejuar pelo pastor? Estão entendendo? Estão entendendo? Isso é importante, irmãos. Orar pelo ministério que participamos, orar pela igreja que somos, orar pelos líderes que Deus nos deu, orar e jejuar. Comece a pôr isso como pauta da tua vida. Se você não jejua, vou dizer de novo, preste atenção, olhos de vocês nos meus olhos, não é normal. Um dos sinônimos de um cristão é ler, orar e jejuar e ser firme na igreja. Simples assim. Se uma pessoa não consegue essas coisas, é porque no mundo espiritual você já está perdendo batalhas. Ler a Bíblia, orar, lembra que Jesus disse? Essa casta de demônios só sai com o quê? Simples. Se não jejua, vai ter o quê? Casta. E vai ter mesmo. E por isso tem irmãos que são tão perturbados. E perturbam muitas vezes na igreja. Simples assim. Na família. Entenderam? No jejua. Não tem casta que vai embora. Casta continua do lado. Entendeu? Jejue, irmãos. Jejue. O quanto você puder jejuar com sabedoria, eu vou estar te esclarecendo. E aí você vai ver Deus abrindo portas, Deus te visitando de madrugada, Deus te dando sonhos, Deus te dando revelações, o Espírito Santo falando com você. Esses dias atrás eu até publiquei no canal de oração. Eu fui acometido por um sentimento que há muito tempo eu não sentia. O Espírito Santo de Deus me visitou no meu escritório em casa, de uma forma especial. E Ele imprimiu assim: tem filhos e filhas orando por você agora. Aleluia. Irmão, foi tão doce aquela visitação. É tão maravilhosa. Porque quando a gente ora por alguma coisa, Deus trabalha. E tinha alguém orando por mim, jejuando por mim. Não sei. Eu não sei quem são. Mas naquele exato momento eu sei
que tinham pessoas, quem sabe até não é nem da nossa igreja, quem sabe pode ser até uma criança. Eu fiquei sabendo recentemente que o filho do Fabiano, Jonathan, é um intercessor fiel demais a mim, não para de orar por mim. E eu falei, oh meu Deus, eu acho que é para Deus me acalmar quando eu for corrigi-lo. Não é possível, não é possível. Né? O Fabiano falou, pastor, ele ora por você todo dia. Deus abençoe o pastor, né? Abençoe o pastor, né? Assim, Fabiano, todo dia, pastor. E eu não pedi, ele ora por você, né, Ju? Eu acho que é para eu ser mais brando nas correções com ele e com o Felipe. Mas para continuar corrigindo, viu, Ju? Precisa, se precisar. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, como é doce, irmãos. E eu queria dizer para vocês aqui, já preguei, já encerrei, mas eu oro muito por vocês. Eu clamo muito por vocês. E se eu dedicasse a minha vida somente de orar por vocês, já seria uma grande obra para a glória de Deus. E eu sei que Deus visita e responde na vida dos irmãos, e vai continuar fazendo. Não porque eu seja alguma coisa, mas porque Ele é misericordioso, amém? Os oficiais da ceia, os ministros do louvor, tenham bondade. Glória a Deus. Davi, Aline,